Então, essas ideias, então, elas vão forjando a forma de como foi sendo constituindo um projeto de espaço. E esse projeto de espaço, já nesse livro, a gente está tentando dialogar a violência policial contra a população negra e elaborando algumas ideias que vão ser desenvolvidas no próximo livro sobre a questão urbana e a questão racial. E aí eles partem de um outro pressuposto de método também neste livro. A origem das cidades do Brasil são extremamente diversificadas. Então, nós sugerimos algumas propostas. Primeiro, nós verificamos que existem cidades no Brasil que foram constituídas no contexto colonial escravista, e essas cidades que foram constituídas no contexto colonial escravista, tá, elas são a expressão de um projeto racial na organização do espaço. E aí a gente lembra que a Lúcia Silva, quando ela aponta para a gente que uma vila, para deixar de ser vila e se transformar numa cidade, ela tinha que ter algumas características. Ou seja, ela tinha que ter uma igreja, ou seja, o símbolo do poder religioso pastoral branco. Ela tinha que ter uma Câmara, ou seja, o símbolo de um espaço de produção de leis e normas jurídicas para afirmar o exercício do poder racial. Ela tinha que ter uma cadeia para todos aqueles que se revoltassem, qual seria o seu destino, e ela tinha que ter um pelourinho, ou seja, um espaço de castigo público para definir uma disciplina racial no uso e apropriação do espaço. Então, a gente vai verificar que a cidade de origem colonial escravista tinha esse pressuposto. No entanto, a gente vai verificar que no século XIX, a gente vai verificar outros tipos de cidades que emergem ou são reconfiguradas no Brasil com as políticas imigrantistas que visavam, como sugere o professor Renato Emerson dos Santos, o branqueamento do território e que nós estamos chamando também de branqueamento da paisagem. Então, vai se constituindo, por exemplo, aqui a Pequena Londres, ou seja, Londrina, da Nova Friburgo, ou seja, Nova Friburgo. Então, são cidades que vão transpondo mundos tidos como civilizados europeus para cá. Então, a gente está verificando um outro projeto racial de cidade. Tá? Já a gente vai verificar que, já no século XX, vamos ver outros projetos de cidade também emergindo. Por exemplo, as chamadas cidades planejadas. O exemplo de Brasília, às vezes cidades ou bairros planejados. E os dados que a gente tem percebido também, que a dimensão racial de segregação do espaço também é um elemento que se coloca. Tá? Mas dois outros tipos de cidades que nós percebemos, as cidades que foram remodeladas nos anos 60 e 70 com a expansão da fronteira agrícola. A gente percebeu também que o dado racial se constitui principalmente com grupos que passam a ser racializados, tidos como bárbaros, selvagens. Então, portanto, há um projeto civilizatório sendo definido aí. E, por último, as cidades que nascem a partir de projetos de emancipação. Cidades que foram fragmentadas de outras cidades, em que nós percebemos também o dado racial. Então, nós entendemos, para fechar esse primeiro momento, nesse mapa que a gente vai construindo do livro, é que, para entender a violência policial contra a população negra, nós precisamos entender o Estado brasileiro. E que tipo de cidade foi sendo gestado em nossa sociedade.